Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. Igiderme cuida de você. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá, está começando mais um Pílulas de Saúde. Hoje, o assunto do nosso programa é o sistema respiratório. Conversamos com especialistas que falam sobre rinite, sinusite e desvio de septo. Nossos quadros de saúde alternativa e fitness vão mostrar algumas técnicas de respiração, postura de yoga que beneficiam o sistema respiratório. No nosso quadro de beleza, conversamos com a dermatologista doutora Camila, que nos fala sobre os principais cuidados que devemos ter com a nossa pele e traz informações de como mantê-la limpa e bonita. Quer respirar melhor? Então acompanhe nossa matéria sobre depilação no nariz. E ainda, pílulas de informações com o Dr. Carlos Alberto Pastore. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Qual a diferença entre rinite e sinusite e como esses problemas são tratados? Conversamos com uma otorrinolaringologista que tirou essas e muitas outras dúvidas nessa entrevista. Acompanhe com a gente. O que é a rinite? Então, a rinite é uma inflamação do nariz, né, que pode ser causada por contato com poeira, ácaros, fumaça de cigarro, pela mudança de temperatura e alguns outros fatores, produtos de limpeza, solventes. Muitas pessoas têm contato no seu trabalho. Como fazer para evitar a rinite? Então, no caso, se a pessoa tem uma rinite alérgica e ela é desencadeada por contato com poeira, com ácaro, com fungo, então ela tem que mudar um pouquinho o ambiente, a casa dela. Evitar cortinas, tapetes, evitar muitos objetos no quarto, na sala, evitar muitos livros, muitos brinquedos, bichinhos de pelúcia, evitar para limpeza também produtos com cheiro muito forte, animais, o ideal seria o peixinho, evitar cachorro e gato, preferir o edredom ao invés do cobertor, tá sempre a cada semana lavando, né, os lençóis, trocando a roupa de cama, sempre está umidificando o nariz, então você pode colocar bacias, você pode colocar também toalhas molhadas no quarto, lavar o nariz com soro fisiológico, com soluções salinas, que isso ajuda a remover muitas vezes o pó, o ácaro que fica grudado no seu nariz. Então na hora que você lava, você remove esse ácaro que fica no nariz e com isso diminui o número de crises. A época do ano influencia na rinite? Para a rinite, sim. Normalmente, no inverno, né, os ambientes eles ficam mais fechados, tem uma tendência a bater menos sol. No inverno, normalmente, as pessoas acabam ficando com mais rinite. Toda rinite pode virar uma sinusite? Na verdade, assim, a rinite, né, ela é bem frequente, principalmente quando os pais têm, né, a chance da criança evoluir com rinite alérgica, principalmente, é muito grande, mas são poucos casos, né, de rinite que evoluem para sinusite, felizmente. É mais frequente uma gripe ou um resfriado evoluir para sinusite, mas é importante o paciente com rinite alérgica realizar o tratamento, realizar essas medidas ambientais, realizar a lavagem nasal com soro fisiológico, mas não é obrigatoriamente a pessoa que tem rinite vai ter sinusite. Esses diagnósticos são muitas vezes, né, confundidos. O que é a sinusite?
Então, a sinusite é uma inflamação também do nariz, mas que acomete também os seios paranasais, que são essas cavidades que a gente tem aqui na face, que são cavidades que são preenchidas por ar, e apresentam um revestimento, um piso, que a gente chama de mucosa. E muitas vezes, quando tem a inflamação dessa mucosa, a drenagem desse seio, então a secreção que esse seio produz, fica com dificuldade para ser eliminada. Então, muitas vezes, a secreção fica retida dentro do seio e aí favorece a infecção. Então, uma bactéria se alojar lá, isso que é a sinusite, então. É uma inflamação dos seios paranasais, não só do nariz. Quais são os sintomas da rinite? A rinite, os sintomas principais são espirros, aquela aguinha bem clarinha escorrendo do nariz entupido, principalmente quando você entra em contato com ácaro, com poeira, né? Então você entra num ambiente que está há muito tempo fechado, vai mexer no seu casaco que está há muito tempo guardado. Então esses são os sintomas de rinite. Já a sinusite pode causar também obstrução nasal, pode causar dor na face. A secreção muitas vezes não é clara, é uma secreção mais amarela, mais esverdeada, pode dar tosse e pode dar a sensação de uma coisa escorrendo por trás na garganta. Onde o ácaro pode ser encontrado? Normalmente ele fica, né, nos cobertores, nas cortinas, nos tapetes, nas roupas guardadas, né? O que você pode fazer com um casaco, por exemplo, perto do inverno, você coloca o casaco no sol, né? Uma blusa de lã, o ideal seria lavá-la, depois pôr para secar ao sol antes de utilizá-la. O que é a rinite medicamentosa? A rinite medicamentosa é bastante frequente no nosso meio e ela é causada pelo uso daquelas gotinhas vasoconstritoras que você inicialmente começa a utilizar numa gripe, num resfriado, e aí depois essa gotinha ela causa uma dependência. Na verdade, quanto mais você usa, mais o seu nariz necessita para causar o mesmo efeito. Então, uma pessoa é aquela pessoa que tem uma gotinha dessa no carro, tem uma gotinha em casa, uma no trabalho, e simplesmente quando todas as gotinhas acabam, a pessoa fica desesperada, porque fica dependente mesmo dessa gotinha para poder respirar melhor. Então, se você perceber que você está nessa situação, o interessante é você procurar um otorrino, procurar um médico, e o médico ele vai te prescrever outros medicamentos que substituem essa gotinha e não fazem tanto mal ao seu nariz. O uso por tempo prolongado dessas gotas, além, né, da rinite medicamentosa, podem alterar o olfato, podem fazer com que o coração dispare, dar taquicardia. Então é muito importante você procurar um otorrino para que fique sem essa gotinha. E não são só infecções ou inflamações que afetam a respiração. O próprio formato interno do nariz também pode ser um obstáculo para o fluxo de ar. O Pílulas de Saúde entrevistou um especialista que vai falar sobre o desvio de septo. O que é o desvio de septo? Então, assim, o desvio septal é o osso do nariz, a cartilagem do nariz, que encontra-se desviada para algum dos lados. E a carne esponjosa, já nesse caso, nós temos na lateral do nariz duas estruturas chamadas conchas inferiores. E as conchas inferiores, elas crescem, elas ficam inchadas, muitas vezes porque o paciente tem rinite, alérgico ou não, muitas vezes o paciente tem contato com cigarro, trabalha em ar-condicionado e essa estrutura ela incha. E na hora que ela incha, ela ocupa um espaço do nariz que atrapalha a entrada do ar. Então, muitas vezes ela está associada ao desvio de septo. Qual é a incidência e quais as consequências? O desvio de septo ele é muito frequente na população. 70%, 80% das pessoas apresentam um desvio de septo, mas na grande maioria ele não é sintomático. E quando ele causa sintomas, o que ele causa? Ele causa obstrução nasal, muitas vezes ele causa ronco, ele pode também alterar o olfato, né? Então o ar ele apresenta uma dificuldade para entrar no nariz e com isso a substância também odorífera tem dificuldade para atingir a região aqui superior do nariz, que é a região onde nós sentimos o cheiro. Como é feito o diagnóstico? A pessoa com obstrução nasal, o ideal é que ela procure um otorrino para a realização de um exame
muitas vezes simples, como a rinoscopia anterior, que você olha a região anterior do nariz, você já identifica o desvio. E outras vezes é necessário fazer um exame com a câmera, que é uma câmera que você coloca por dentro do nariz. Ela é flexível, né? É uma fibra óptica flexível e você consegue examinar o nariz internamente um pouquinho melhor. Como é o tratamento? Então, inicialmente você faz o tratamento dessa rinite com medicamentos tópicos, sprays, e se o paciente ele não tem uma boa resposta, não melhora da obstrução nasal, tem a indicação da cirurgia, que é a septoplastia, que pode ser associada à turbinectomia, que você corta um pedacinho do corneto, você corta um pedacinho da carne esponjosa. Nosso tema hoje é respirador bucal. E a gente tem que pensar o que é um respirador bucal. Um respirador bucal pode ser uma criança que tem uma língua grande e a boca fica aberta. Eu tenho um outro tipo de respirador bucal, que é aquele que entope o nariz. E esse entupimento do nariz pode ser causado por uma alergia, que a gente chama de rinite, ou por um processo que a gente chama mecânico, que é a famosa carne esponjosa. Mas, na verdade, nós pais temos que estar atentos ao respirador bucal, porque esse ato de respirar pela boca gera na criança alguns probleminhas. Primeiro, ele tem uma dificuldade em se alimentar. Ele vai ter uma preferência para alimentos líquidos, para alimentos ácidos, para alimentos picantes, e a textura dos alimentos sólidos vai incomodá-lo. Segundo, essa obstrução nasal faz com que ele babe mais e muitas vezes à noite ele ronque. E terceiro, ele pode levar a uma deformidade da dentição, causando alterações que, se não forem corrigidas no período do segundo para o quinto ano, pode causar traumas físicos e mesmo mentais na criança. Mentais em que sentido? Muitas vezes o déficit de atenção está relacionado a essa dificuldade na respiração, principalmente nos respiradores bucal. Por isso, meus queridos, prestem atenção. Se o seu filho ronca, se ele tem uma coceira intensa no nariz, se ele tem uma dificuldade na alimentação e você vê que ele baba continuamente, por favor, procurem um otorrino, procurem o seu médico pediatra ou um especialista para que ele consiga orientá-lo. Se a gente fizer essa correção no período correto, nós vamos evitar traumas futuros, principalmente relacionados a déficit de atenção e a problemas odontológicos. Um abraço. Caros amigos, o nosso assunto hoje é gripe versus resfriado. Como diferenciar essas duas situações? Por que são importantes? Porque são duas infecções respiratórias por vírus e que aparecem muito mais no inverno, mas há algumas diferenças muito importantes. O resfriado aparece em geral com sintomas nasais, coriza, febrinha, dorzinha de garganta, dura lá os seus 3, 4 dias. Diferente do quadro gripal. O quadro gripal leva mais uma dor corporal, ele persiste de 5 a 7 dias, né? Com sintomas parecidos até com o resfriado, mas em geral com sintomas mais intensos, né? Febre mais alta, dor de cabeça, e a gripe tem realmente uma conotação de te tirar do trabalho, já o resfriado nem tanto. O mais importante é observar a evolução desses quadros, porque enquanto isso seja o resfriado ou mesmo uma gripe, você pode tratar isso com sintomáticos, medicação para dor, para coriza, etc. Porém, há uma complicação desses quadros. As gripes podem evoluir para pneumonias, otites, sinusites, quadros mais graves e que nós temos que acompanhar, porque nesse momento nós devemos procurar um especialista para fazer um tratamento adequado com antibióticos, por exemplo. Para prevenir a rinite alérgica dentro de casa, lembre-se de evitar tudo que acumule poeira ou ácaro, como tapetes, carpetes, cortinas, bichos de pelúcia e cobertores. Passe um pano úmido nos móveis diariamente e prefira os pisos frios, pois são mais fáceis de limpar. Siga essas dicas e respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Doces Sabor de Festa. Venha conferir o sabor mais doce de Mojimirim e região. Fone 3862-1817. Sabor de Festa, tornando sua vida mais doce. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar.
Desodorante Avanço de 4,50 por 3,99. Shampoo Monange de 3,75 por 3,30. Condicionador Monange de 4,65 por 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Lenços Softs. Esteja onde estiver, seja Softs. Lançamento? Muito bom. Ah, é lavanda. Nossa, gostou? É, eu falei pra você. Aí, ó. Maravilhoso. Muito bom. Tá aprovado. Delícia. Maravilhoso, viu? Lencinhos cheirosos. Obrigado. Coriza, congestão nasal, coceira no nariz, espirros e tosse. Esses são os principais sinais da rinite. A rinite é a inflamação da mucosa nasal, causada por algum agente irritante, como poeira, poluição, perfume, fumaça, tintas, ácaros, solventes e muitos outros. Evite-os e respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. E se tratando de respiração, o Pílulas de Saúde foi entrevistar uma professora de yoga que ensinou algumas posições simples e fáceis para melhorar os seus hábitos. Acompanhe. Então a gente vai fazer agora o Marjaryasana, que é a postura do gato. E a gente vai espreguiçar como um gato e massagear os órgãos internos. Então a gente inspira, leva o rosto lá para cima e depois, exalando, contrai queixo na direção do peito e a barriga para dentro. Inspira fundo o meio das costas, massageando a coluna. E exala, puxa bem o abdômen para dentro, massageando os órgãos internos. Inspira e expira. E aí essa sequência ajuda a estimular o funcionamento dos intestinos e a eliminar as toxinas. Ajuda também a flexibilizar a coluna e a criar essa consciência de sincronia entre o movimento e a respiração. Agora a gente vai fazer a postura do cachorro olhando para baixo, que a gente estica a coluna e isso ajuda a trazer leveza para as pernas, principalmente para quem gosta de correr ou para quem quer começar a correr. E ajuda a remover toda a fadiga do corpo, tanto física quanto mental. É uma postura que talvez você sinta um pouquinho de dificuldade para esticar a coluna, mas você vai aos poucos, levando o quadril para cima e levando os calcanhares na direção do chão. Uma variação para quem está começando, para quem ainda não tem muita flexibilidade, é com os joelhos dobrados. E a variação fechada é empurrando os calcanhares na direção do chão. E aí leva o rosto na direção do coração e respira com profundidade. Empurra bem forte as mãos contra o piso e abre os ossinhos do quadril, os isquios. E aí, para desfazer a postura, apoia os joelhos no chão e volta para o Balasana. E no nosso quadro de beleza de hoje, nós conversamos com a dermatologista doutora Camila, da Medic Tan, que nos fala sobre os cuidados básicos que devemos ter com nossa pele e tudo mais que você precisa saber para manter os seus poros limpos e sua cutis bonita e saudável. Acompanhe. Como deixar a pele bonita e saudável?
É um pouquinho maçante a gente falar o tempo todo que aquela pele que você tem que cuidar, tem que tirar o demaquilante à noite, tem que hidratar. Mas não tem muito segredo. O resultado de uma pele saudável é uma aplicação constante de um creme adequado para a sua pele, o uso de um ácido uma vez ou outra no ano. Mas é muito importante saber que chegou em casa, tem que lavar o rosto, tem que passar um demaquilante, tem que passar um adstringente ou um tônico, dependendo de qual for o teu tipo de pele, e aplicar um creme adequado para a sua pele. Se for uma pele com acne, então um produto mais adequado para a tua pele com acne. Se for uma pele mais envelhecida, um creme mais nutritivo. Se for uma pele com mancha, um creme junto associado com um clareador. Então, associar todos esses cuidados dá um baita de um trabalho, mas funciona. Porque você acaba vendo esse resultado a longo prazo. Quando você tiver 30 anos, 40 anos, 50 anos, você vai ver uma pele muito mais lisa, uma pele muito mais saudável do que se você não tivesse tido nenhum cuidado desse tipo. E usando sempre um protetor pela manhã e reaplicando a cada 3, 4 horas é fundamental para uma pele que respire. O que pode obstruir os poros? Exatamente tudo isso que a gente faz durante o dia, uso de maquiagem, uso do próprio protetor solar, o uso de um produto adstringente, um tônico. Se você não usar um produto adequado para a sua pele, você pode, consequentemente, obstruir os seus poros. Não é todo mundo que tem indicação de uma limpeza de pele. As pessoas que têm cravos, que são os comedões, elas têm indicação sim de fazer uma limpeza de pele. Aquelas pessoas com uma pele mais envelhecida, com um poro mais fechadinho, têm indicação de uma limpeza de pele uma vez a cada 3, uma vez a cada 4 meses. As pessoas com uma acne mais importante têm indicação de uma limpeza de pele uma vez por mês. Mas o importante é que todo produto, se ele não for retirado adequadamente da pele, com todos esses cuidados que a gente já falou, eles podem obstruir os poros sim. Então, a longo prazo, você vai ter uma pele mais opaca, uma pele com pontinhos pretos no rosto. Aquela pele que, se você olhar sem maquiagem, você vai ver que é uma pele que não está bem cuidada. Como lidar com espinhas? A espinha, na verdade, quando ela já vira uma espinha, quando ela já vira aquela pústula, que é o nome bonito da espinha, não tem muito que você possa fazer. Tem aplicação sim local no consultório que você pode fazer de alguns tipos de ácido que vão acelerar com que aquele processo da espinha ele vá embora mais rápido, mas na verdade a espinha está na prevenção. O uso de um bom astringente, um uso de um bom produto que reduza um pouco a oleosidade, um sabonete adequado, um protetor adequado para a sua pele, mas é importante você saber que a hora que aquela espinha está formada, não cutuque. Pessoa com pele morena vai ficar com uma mancha. Pessoa de pele clara também pode ficar com uma mancha. Então é importante não cutucar. Dá vontade, dá. Passa uma maquiagem por cima, passa uma loção secativa, mas não cutuque. O estrago depois é muito maior do que se você segurasse aquela mãozinha por 3, 4 dias enquanto aquela espinha está amarela no seu rosto. Com que frequência devo fazer limpeza de pele? A limpeza de pele é exatamente esse grande dilema. Se você pegar uma pessoa um pouco menos experiente, ela vai dizer que limpeza de pele tem indicação de fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Não é todo mundo que tem indicação de uma limpeza de pele. A limpeza de pele é para aquela pele mais acneica, com mais cravo, com aqueles poros mais dilatados. Mas se você não tem tudo isso, você pode fazer uma limpeza de pele a cada 4 meses, uma vez a cada 6 meses. Ou se você fizer uma limpeza de pele, fazer com um profissional adequado, um profissional capacitado que não vai fazer aquela extração de comedão em excesso. Não vai deixar a tua pele muito marcada. Infelizmente no mercado existem pessoas que não estão adequadamente preparadas para fazer uma boa extração com bons produtos sem marcar. Existem casos sim de fazer limpeza de pele em locais que não são com pessoas muito bem preparadas e você ter uma mancha em consequência disso. Bom, o ideal é você fazer uma limpeza uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 4 meses, mas com uma boa indicação de um médico dermatologista para poder te indicar qual é a frequência com que você tem que fazer. Os pelos do espaço interno do nariz filtram a sujeira do ar, impedindo que ela chegue até os pulmões. Vamos até o Salão de Beleza Estúdio W conferir a depilação de narinas e tirar as nossas dúvidas com uma esteticista. Bom, a vaidade masculina já foi motivo de piada. E hoje o homem moderno admite com tranquilidade que se rende a determinados tratamentos estéticos para manter uma ótima aparência. E eu tô aqui ao lado da Mara, que não me deixa mentir quando o assunto é depilação masculina. É isso mesmo, Mara? É verdade. Aqui no Estúdio W, o que você faz nos homens?
Eu faço muita depilação de ouvido e nariz e sobrancelhas também, que é o que mais os homens procuram. E a gente tá numa salinha super escondidinha, discreta, que é pra não deixar o homem tímido, é verdade? É isso aí. Agora, eles reclamam de dor que nem mulher ou é diferente? Muito mais. Muito mais. Eles reclamam muito mais. Eles são mais sensíveis do que as mulheres. Agora, a gente percebeu que você colocou uma cerinha ali pra derreter. A mesma cera que as mulheres usam é igual nos homens? Sim, a mesma cera. Existe uma técnica especial para depilar o nariz ou dentro da orelha? Existe. Tanto que só o profissional mesmo da depilação pode fazer esse tipo de depilação. Porque as mulheres estão acostumadas, né? Na verdade, muitas vezes elas chegam para depilar, ficam um pouco receosas. Como é que eu vou depilar dentro do nariz? Eu imagino que para o homem deva ser muito mais difícil do que é para a mulher. Mas aqui os profissionais, os cabeleireiros já fazem o trabalho com o cliente de deixar ele mais seguro, né? Porque é seguro, fazendo com um profissional habilitado, não tem problema nenhum. Agora, me conta um segredinho, Mara. Quando a pessoa vem aqui para depilar o nariz ou a orelha, eles ficam com um pouquinho de vergonha? Bastante, bastante. Mas aqui esse espaço do salão já é reservado para homem. Então eles acabam ficando mais à vontade. E os pelos do nariz e da orelha, eles crescem com a mesma rapidez do que da axila, do que da virilha, da perna? É o mesmo efeito. De 20 a 30 dias é o tempo suficiente para fazer novamente a depilação. Bom, então você aí de casa que tem aquele pelinho que te incomoda, sabe que tem solução e pode correr aqui pro Estúdio W, falar com a Mara, que ela vai deixar você bem tranquila. E você vai acompanhar agora como é que funciona essa depilação. Vamos lá, Mara? Vamos lá. E o Pílulas de Saúde hoje fica por aqui. E para o próximo sábado, preparamos um programa inteirinho sobre envelhecimento e você não pode perder. Obrigada pela sua audiência e tenham todos uma ótima semana. Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. Igiderme cuida de você. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família.